Terça-feira, 29 de agosto de 2023, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Projeto Entra 21, de formação tecnológica, tem novos alunos. Lançamento de novas turmas ocorreu em Blumenau. Nas eleições passadas, mais de 6 mil pessoas já foram capacitadas. Falando em Blumenau, o governo de Santa Catarina anuncia investimentos de mais de 10 milhões na região. Recursos serão destinados para a área da infraestrutura. No Rio Grande do Sul, o governo do estado anuncia a criação de delegacias especializadas em crimes rurais. Táxis robôs estreiam nos Estados Unidos e população diverge sobre a novidade. No comentário político, Tiago Pereira fala sobre a reforma tributária e a criação de mais um ministério no governo Lula. E você vai ver ainda, no Dia Nacional de Combate ao Fumo, especialista alerta sobre os riscos sociais e de saúde pública que o tabagismo causa. Essas e outras notícias a partir de agora. Olá, muito obrigada pela sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora 8h03. E ocorreu ontem em Blumenau, no Vale do Itajaí, a aula magna que marca a abertura do Entra 21, projeto que proporciona a formação gratuita em tecnologia. Nesta edição foram inscritos mais de 10 mil alunos, 2.400 foram selecionados. Eles terão acesso a 480 horas de treinamento gratuito, 600 horas de forma presencial em Blumenau, Florianópolis, Joinville, Rio do Sul, Timbó, Lages e Itajaí. A aula magna que deu início à edição do programa neste ano contou com autoridades e ex-alunos. O Entra 21 é uma realização da Bluesoft ACAT e conta com o apoio do Governo do Estado de Santa Catarina por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado, a FAPESC, e da Prefeitura de Blumenau. Empresas âncora ajudam na iniciativa. O Entra 21 nasceu da necessidade de formação e reposição de mão de obra para o setor de tecnologia do Vale do Itajaí. Desde 2006 já formou mais de 6 mil jovens, proporcionando a estes a oportunidade de entrarem na área de TI e empregos de qualidade. E ainda em Blumenau, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, se reuniu com lideranças e assinou a ordem de serviço para a liberação de obras na região. A pavimentação da rua Paulo Zingel Filho, no bairro Itopava Central, e a macrodrenagem na rua Araranguá, no bairro Garcia, que costuma sofrer com alagamentos há décadas, foram as obras beneficiadas com recursos do governo estadual por meio do Programa de Transferência Especial Voluntária, o TEV. São duas obras de duas comunidades que esperavam muito, há muitos e muitos anos por elas. E ter o governador atendido esse nosso pleito de nos ajudar a realmente a construção dessas duas obras importantes aqui para a nossa cidade, dando dignidade para essa população, tirando da lama, tirando do pó e também da preocupação do dia que chove, como vão ficar as casas nessas ruas. São duas obras importantes que nós temos a oportunidade de fazer o início delas, a rua Araranguá, que é uma macrodrenagem, uma rua que muitas vezes sofre com a influência das chuvas, e nós estamos protegendo aquela comunidade frente àquilo que é recorrente aqui na cidade de Blumenau. Um pedido de mais de 20 anos dessa comunidade, investimento de 7 milhões de reais, 5 milhões do governo do estado e 2 milhões do município, são cerca de 1 quilômetro de pavimentação e colocação de galeria de 1,5 metro. E lá na Itopava Central, nós estamos fazendo uma obra também importante, que é a continuidade da Paulo Zingel, agora Paulo Zingel Filho, 2 quilômetros e 100 metros, uma obra de 8 milhões e 900, que vai trazer toda uma melhoria, tirando o pó, a lama da frente da casa das pessoas e dando qualidade de vida, que é isso que todo mundo deseja. Ao todo, o governo deve investir 10 milhões de reais em infraestrutura. O prazo de execução para a drenagem na rua Araranguá é de 6 meses. O governo antecipou 1 milhão de reais no início de agosto. Já a pavimentação da Paulo Zingel Filho deve ficar pronta dentro de um ano e também recebeu 1 milhão de reais de antecipação. O governo se comprometeu a transferir os 8 milhões de reais restantes durante a execução. Eu quero agradecer ao prefeito, todos os vereadores, todas as lideranças aqui, por essa tarde dessa parceria do governo de Santa Catarina, demonstrando verdadeiramente a preocupação e investindo, ajudando o prefeito a fazer obras na cidade de Blumenau, que é importante para o crescimento e para o conforto das pessoas.
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, acompanhado pelo secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, anunciou a criação da delegacia online para crimes rurais e também a instalação de mais 3 unidades das delegacias de polícia especializadas na repressão aos crimes rurais e também ao abigeato. Na Delegacia de Polícia Online do Agro, que fará parte do site da Delegacia Online, o cidadão poderá registrar abigeatos, roubos, furtos, alterações de limites, divórcios, além de outras ocorrências relativas a fatos transcorridos nas zonas rurais. Outra novidade será a instalação de mais 3 delegacias de polícia especializadas na repressão aos crimes rurais e ao abigeato. As unidades serão instaladas nas cidades de Osório, Santa Maria e Vacaria. Durante a cerimônia realizada na Casa da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, também foi feita a entrega de 15 viaturas para reforço do patrulhamento rural da Brigada Militar. Os investimentos têm como objetivo expandir o combate ao crime de abigeato no Estado. O governador destacou que a expansão de investimentos e melhorias na segurança pública só foi possível devido ao equilíbrio das contas. Nós precisamos fazer com que o ambiente seja de estímulo a quem empreende, com a segurança de que o seu investimento será respeitado, que será assegurado, que terá segurança do patrimônio para o qual ele dirige os seus esforços, já que nós temos aí que lidar, eu sempre falo também, empreendedor na área rural, com o imponderável do clima. Vai chover na hora certa, vai chover a quantidade que precisa, vai chover mais ou menos, isso foge um tanto ao nosso controle, embora também ações para mitigar as mudanças climáticas estejam ao nosso alcance e a irrigação seja um instrumento para que a gente possa proteger as nossas lavouras, a gente tem menos controle sobre isso. Então, é fundamental que o Estado se faça presente para proteger o patrimônio, para que quem empreende neste Estado tenha certeza de que todo o resultado do seu esforço, do seu investimento, não será perdido por conta da ausência do Estado. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, no Rio Grande do Sul, a atividade agropecuária representa 77% da área total do estado. E você vai ver a seguir, julgamento de Donald Trump é marcado para um dia antes das prévias presidenciais. Donos de gatos se fantasiam em celebração esquisita nos Estados Unidos. Ainda nesta edição, Tiago Pereira comenta sobre a reforma administrativa e sobre a criação de mais um ministério no governo Lula. Já são 38. E no Dia Nacional de Combate ao Fumo, reportagem mostra os danos que o cigarro pode causar à saúde. No Comprão eu pago com qualquer cartão. Tem de crédito ou débito, é sem complicação. Aqui todo cartão faz um Comprão. Cebola cabeça, R$ 1,99 o quilo no cartão Coque. Banana branca, R$ 3,49 o quilo. Fácil assim, só no Comprão. Alcatra com maminha inteiro a vácuo a partir de R$ 25,90 o quilo. Café Três Corações a vácuo, 500 gramas, R$ 11,49. Lava-roupas Omo, lavagem perfeita, 2,4 kg, R$ 25,99. E leve tudo no cartão. Melhor preço é no Comprão. Mel Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente e paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias
informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Estamos de volta agora, 8h10. Um dos hospitais principais de referência do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, o Hospital Santo Antônio, completou 163 anos. A cerimônia para comemorar o aniversário contou com autoridades, funcionários e também membros da comunidade. Inaugurado em 1860 em Blumenau, o hospital é referência em várias especialidades médicas, realizando cerca de 260 mil atendimentos anualmente. Nos últimos 10 anos, a instituição hospitalar passou por grandes reformas e ampliações. Em 2018, inaugurou o Centro de Oncologia. Em 2020, ampliou os leitos de UTI. E no ano passado, reformou o Centro Obstétrico. Atualmente, o corpo clínico conta com mais de 200 médicos atendendo diversas especialidades. O Hospital Santo Antônio hoje é um hospital filantrópico que atende a 92% do Sistema Único de Saúde. São 300 mil atendimentos e principalmente hoje o Hospital Santo Antônio atende Blumenau e a 53 municípios da nossa região. É uma grande referência na oncologia, na materno-infantil, é o único hospital hoje pediátrico que atende a toda a região. Também temos aí uma grande referência hoje, que é a cirurgia bariátrica, e estamos aí agora buscando duas grandes habilitações, que é o transplante de medula óssea e a neurocirurgia. Então, assim, o Hospital Santo Antônio hoje ele é um grande farol, digamos, de esperança para atendimento a toda a comunidade de Blumenau e região, né? O governador Jorginho Melo prometeu melhorias na unidade, como a construção da estrutura para realizar exames de ressonância magnética e a compra do equipamento. A previsão é que este tipo de atendimento inicie em fevereiro de 2024. Atualmente, esses exames são realizados em clínicas localizadas fora do hospital. Nós estamos aqui no Hospital Santo Antônio, nós estamos, em saúde como um todo, nós estamos aplicando 24 milhões, né? Mais 80 milhões sobre infraestrutura, temos um investimento de quase 120 milhões aqui no município de Blumenau. Então é a participação do governo de Santa Catarina fazendo com que as obras aconteçam, que a saúde aconteça, que a educação aconteça, né? O aeroporto aconteça, né? Nós destinamos 7 milhões também para o aeroporto, para a revitalização dele e poder, já na Oktoberfest, ter pessoas que venham de avião e desçam aqui, né? E amantes de gatos se fantasiam com seus felinos na 10ª edição de um evento anual para lá de esquisito ou excêntrico em uma cidade dos Estados Unidos. Na 10ª exposição anual de gatos de estimação da New England Meow Outfit, em Natick, Massachusetts, pessoas celebram seus bichinhos de estimação. As fantasias passaram por vários temas, desde piratas e duendes até personagens de filmes, como Olaf, da animação vencedora do Oscar Frozen. Os concursos de fantasia se tornaram uma coisa muito popular em shows de gatos, mas normalmente só vestem o gatinho. O nosso está em um nível diferente. Esta é a nossa forma de celebrar o vínculo do humano com o animal. E essa criancinha aqui vai fazer parte do meu figurino. Vestidos com fantasias combinando com seus gatos, os amantes dos felinos dão um show com seus amigos peludos. Devo dizer que hoje é um turbilhão. É um lugar extraordinário para os amantes de gatos e donos de gatos. Há tantas raças diferentes representadas aqui. E há muitas coisas divertidas para fazer. Há sorteios, prêmios, concursos. Então eu recomendo que você venha se quiser testar. Muita criatividade está envolvida na escolha das roupinhas dos felinos. E mais de 30 diferentes raças de gato estão presentes na competição. O julgamento histórico do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi marcado para o dia 4 de março de 2024. O magnata é acusado de tentativa de subversão eleitoral.
A juíza federal Tânia Chutkan marcou a data para o julgamento da tentativa de subversão eleitoral de Donald Trump para 4 de março de 2024. Com isso, um dos maiores casos criminais da história americana vai acontecer no auge da temporada eleitoral. O início do julgamento foi marcado para apenas um dia antes da superterça, quando mais de uma dúzia de estados votarão nas primárias republicanas para escolher o candidato do partido para as eleições presidenciais de 2024. Até o momento, Trump se mantém como o franco favorito para a indicação da legenda. O ex-presidente enfrenta acusações de conspiração para anular as eleições de 2020, nas quais foi derrotado pelo democrata Joe Biden. O procurador especial Jack Smith propôs que o julgamento de Trump no Tribunal Federal de Washington começasse em 2 de janeiro de 2024. Já os defensores do empresário sugeriram abril de 2026, muito depois das eleições presidenciais de novembro de 2024, nas quais o magnata procura retornar à Casa Branca. Neste ano, o ex-presidente de 77 anos já acumula 4 acusações criminais. Donald Trump foi fichado na semana passada e rapidamente a foto tirada em uma prisão da Geórgia se tornou uma arma política. A equipe de campanha de Trump afirmou no domingo ter arrecadado mais de 7 milhões de dólares, ou cerca de 35 milhões de reais, desde que a imagem foi publicada na última quinta-feira. O registro policial de Trump é algo inédito para ex-presidente americano. O julgamento criminal da Geórgia é um dos 4 que Trump tem previstos para enfrentar no próximo ano. Os moradores de São Francisco, nos Estados Unidos, começaram a se transportar com veículos comerciais sem motorista. Atualmente, 2 empresas operam o sistema. Uma delas permite apenas que testadores aprovados usem o serviço, enquanto a outra oferece viagens para todos os passageiros. Pedir um táxi por meio de um aplicativo no celular já é algo corriqueiro, mas em São Francisco, nos Estados Unidos, os moradores começam a se acostumar com carros sem motorista. A advogada Catherine Allen testa os táxis autônomos da Waymo voluntariamente desde 2021. No início, sempre encontrava a bordo um funcionário da Alphabet, controladora do Google, para assumir o volante se necessário. Mas uma noite, há alguns meses, o carro chegou vazio. Sempre me senti mais segura nesses carros do que com motoristas humanos, o que tem sido um pouco estranho, porque acho que a sensação de falta de segurança vem de simplesmente não ter esse humano lá, de não ter comunicação direta. Mas o carro dirige dentro do limite de velocidade o tempo todo e é muito cauteloso, às vezes até demais. Geralmente também dá espaço para os ciclistas que vi. Os táxis robôs dividem opiniões. Os ambientalistas acreditam que perpetuam o reinado do carro individual. As associações de pessoas com deficiência não os encontram adaptados às suas necessidades e os sindicatos temem a perda de empregos. Mas outros os consideram positivos. Outra frota de veículos autônomos é operada pela Cruise, propriedade da General Motors. Recentemente, ambos receberam permissão de um regulador da Califórnia para operar o dia inteiro, todos os dias, em toda a cidade, exceto rodovias. O veículo, chamado Percussion, chegou rapidamente, mas em vez de pegar a rota que chegaria ao supermercado em menos de 5 minutos, ele fez um longo desvio sem explicação. A gente vai para a escola da minha filha. Então, a partir do momento em que vi os táxis autônomos pela primeira vez nas ruas, meu pensamento foi: isso vai ser ótimo para levar minha filha e seus amigos para a escola. Não teremos que ter uma grande agenda de carona entre todos os pais. Acho que tudo será automatizado para nós algum dia, mas ainda não estamos lá. Até o momento, a maioria das ocorrências registradas aconteceu com veículos parados na via, bloqueando o trânsito. No entanto, as autoridades pediram que a Cruise reduzisse pela metade a frota em São Francisco para 50 carros ativos durante o dia e 150 à noite, enquanto são investigadas 2 colisões ocorridas na semana passada, incluindo uma com um caminhão de bombeiros. O ChatGPT lançou a sua versão corporativa, enquanto a sua popularidade cai. O anúncio foi feito na noite de ontem.
A OpenAI, dona do ChatGPT, anunciou o lançamento de uma versão corporativa de seu chatbot baseada em inteligência artificial. Com o ChatGPT Enterprise, as empresas terão acesso a uma segunda versão premium do serviço, que, segundo uma publicação do blog da OpenAI, fornecerá melhorias na segurança e privacidade do nível corporativo. A versão empresarial do ChatGPT é uma parceria com a Bing Chat Enterprise, da Microsoft, que utiliza a mesma tecnologia por meio de uma grande parceria. Os clientes corporativos, porém, terão algumas vantagens, incluindo velocidade mais alta. Enquanto isso, o ChatGPT passa por dificuldades para manter o entusiasmo que o fez o aplicativo com mais downloads em menos tempo em todo o mundo. Segundo a empresa de análise SimilarWeb, o tráfego do ChatGPT caiu em quase 10% em junho e depois novamente em julho. Além disso, a OpenAI enfrentou resistência da publicação em outras plataformas que estão agora bloqueando a mineração de seus dados para o treinamento do modelo de inteligência artificial. E a seguir tem o comentário político de Tiago Pereira. Ele fala sobre a possível mudança na distribuição de deputados na Câmara Federal. E os riscos do cigarro na matéria especial nesse Dia Nacional de Combate ao Fumo. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. Aí galera apaixonada por carros, motos e objetos antigos, curte o bom e velho rock and roll, música ao vivo, show, gastronomia típica de pub e ainda o chopp bem gelado, coroado como o terceiro melhor do Brasil. Tá na hora de vir pro D20, pessoal. Vem viver essa experiência com a gente. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Estamos de volta agora, 8h26. A partir de 2024, o Aeroporto Internacional de Navegantes terá voos para Buenos Aires, na Argentina, pela companhia aérea Gol. A novidade foi anunciada na manhã desta terça-feira e deverá impactar positivamente a região, principalmente a cidade de Balneário Camboriú. A nova rota internacional vai ligar Navegantes Balneário Camboriú ao aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, na Argentina, a partir do dia 3 de janeiro do ano que vem. A expectativa da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Santa Catarina é de que aumente o número de turistas argentinos já na próxima temporada. Eles representam 30% das entradas internacionais no estado catarinense. E agora nós vamos falar de política. Vamos dar uma atualizada nos últimos assuntos do momento em Brasília. A gente fala sobre o anúncio do presidente Lula sobre a criação de mais um ministério. Com isso, sobe para 38. É isso mesmo, Tiago? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, André. Boa noite à nossa audiência qualificada. Por incrível que pareça, é isso mesmo. 38. 38 ministérios. O Ministério da Pequena e Média Empresa é a nova aposta do governo Lula para um desafio gigante, que é a geração de empregos. O governo achava que deveria fomentar a economia com políticas do passado, mas a realidade é outra. Na prática, as novas taxas, insegurança no mercado causam, claro, o efeito contrário.
Lula diz que essa nova pasta é importante. Mas se ela é realmente importante, por que não foi criada antes, lá em janeiro, quando tomou posse? Nos bastidores, a possibilidade desse ministério ser criado para acoplar o Centrão é dada como certa. Logo, na falta da governabilidade, o Executivo abre as portas, ou melhor, o caixa, criando mais despesas para poder articular, obviamente, lá no Congresso. Falando em caixa, é bom lembrarmos que essa pasta nasce sem recursos, sem dinheiro. E, como ano que vem tem eleição municipal, isso não é visto com bons olhos para os futuros líderes dessa nova pasta. Afinal, qual partido não usa os ministérios em prol de eleger aliados por meio de indicação de recursos para obras e projetos nas bases eleitorais? PP e republicanos estão chegando no governo. E para acomodar todo mundo, mesmo com 37 ministérios, não cabe esses dois partidos. Por aí, a gente vê o tamanho, falando em valores, dessa negociação. E é mais dinheiro para a população bancar. É mais um ministério, mais uma pasta, embora seja importante incentivar a abertura de novos negócios, micro e pequenas empresas no país representam um número muito grande, mas será que não seria melhor a gente acoplar isso no ministério já existente? Né? E em termos de geração de empregos, eu vejo como essa posição contrária, tendo em vista que é mais um órgão para fiscalizar, mais um órgão para regular. O mercado internacional, principalmente, que é quem investe, não gosta muito de governos que gastam mais do que arrecadam, e essa é mais uma política que vem para contribuir com isso. Então, ao invés de criar uma nova secretaria dentro de algum ministério, o governo optou, claro, para ajustar essa chegada do Centrão no governo, principalmente o PP e os republicanos, vai precisar criar mais um ministério, abrir mais um gasto, e a economia não está favorável para isso. Outro assunto também bem importante, Tiago, inclusive hoje teve uma reunião em Brasília, é sobre a reforma tributária. Os governadores se reuniram com os senadores para alinhar os próximos passos do projeto. Aí eu te pergunto, o que esperar desse encontro, hein, Tiago? Esse encontro foi necessário porque o governo queria, da maneira top-down, ou seja, de cima para baixo, impor aquele texto que passou lá na Câmara dos Deputados. Mas, se é para mudar, os governadores entendem que é para mudar para melhor. Então, tem algumas arestas que precisam ser ajustadas, a gente vai detalhar um pouco melhor. Por isso foi necessária essa reunião, mesmo que o texto tenha que voltar para a Câmara de novo. Os governadores insistiram em conseguir essa reunião, né? Que eles temem, obviamente, várias coisas. Uma delas é isenções abusivas para alguns setores e que outros sejam prejudicados. Eu vou detalhar alguns. No Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, por exemplo, o setor de tecnologia ficaria extremamente prejudicado caso o texto da reforma tributária passasse lá no Senado Federal. A proposta fez, inclusive, com que algumas entidades se manifestassem contrário àquele texto aprovado na Câmara. Imaginem, no Brasil, são mais de 542 mil empreendedores que movimentam o setor nas regiões Sul, Sudeste e também parte aí do Centro-Oeste. Portanto, a ida dos governadores é para que os estados tenham autonomia e que a federação realmente cumpra o seu papel constitucional, onde quem mais produz, mais recebe. Uma das grandes discussões está na criação do Conselho Federativo, que é quem vai gerir o imposto sobre bens e serviços. É que há divergências entre os governadores quanto à distribuição, já que se fosse apenas votos por estados, Norte e Nordeste teriam a maioria nas decisões e os governadores das demais regiões que mais produzem teriam menos peso da decisão. Ou seja, eles buscam que, além de se levar em conta a questão de arrecadação de impostos, o fator população também possa somar, ou seja, ter peso de voto nas decisões. Para criar daí, André e audiência, um equilíbrio, né? Porque se você pegar Norte e Nordeste, já somam 14 estados, ou seja, já tem o voto da maioria. Então não é criar separações no Brasil, no país, mas sim igualdade, criar uma balança, se é que a gente pode trazer isso como símbolo para identificar essa metáfora, para que
votos tenham um peso, né, um pouco diferente àqueles estados que têm uma arrecadação maior e que possam tomar maior decisão na questão da distribuição desses recursos. Política bem movimentada. Tiago, o Supremo Tribunal Federal obrigou o Congresso Nacional a fazer a revisão do número de deputados federais por estado antes das eleições de 2026. Isso por causa dos dados do censo. Alguns estados saem ganhando e outros perdem representantes com essa mudança. Aí eu te pergunto, vai passar realmente no Congresso, Tiago? Não é que vai, é obrigado a passar, né? Porque a decisão do STF, né, a gente obedece, se cumpre. O assunto já estava lá em discussão no Congresso Nacional, mas como é de interesse de uns e zero de outros estados, pois perdem vagas, né? A revisão seguia a passos lentos, mas agora, por imposição do Supremo, deve seguir de forma rápida, pelo menos antes das próximas eleições gerais, lá em 2016. Dá tempo para discutir isso. Santa Catarina e Pará seriam os estados que mais cresceriam em bancada, com um acréscimo de 4 novos parlamentares cada. O Amazonas ganha 2 assentos, Ceará, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso teriam um acréscimo de 1 deputado a mais. O Rio de Janeiro, portanto, seria o estado mais prejudicado, perdendo 4 representantes na Câmara. Bahia, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul teriam a perda de 2 deputados cada estado. A Câmara dos Deputados tem vaga para 513 deputados e o número é proporcional ao de habitantes. O que se fala no Congresso é uma revisão na forma de distribuição. Ou seja, até agora essa proposição foi válida, mas por interesse de alguns parlamentares que perdem base, obviamente reduz o número de parlamentares por estado, eles entendem agora que essa regra deve ser mudada. E a decisão do Supremo Tribunal Federal é que se aplique a nova regra de distribuição, tendo agora como dados oficiais o censo que foi divulgado. E antes da gente encerrar, André, audiência, uma informação que chegou agora de bastidor, realmente, como você falou, está movimentada a situação lá em Brasília. É uma situação até preocupante, tendo em vista que está em andamento a CPMI, a CPI mista, né, entre Câmara e Senado, referente aos atos de 8 de janeiro. E a TV Record teve com exclusividade a informação de que imagens do Ministério da Justiça e Segurança Pública que estavam arquivadas referente ao dia 8 de janeiro foram apagadas. A pasta justificou a reportagem da TV Record que o material ficava salvo por 15 dias até ser excluído para abrir espaço de armazenamento. Portanto, uma informação nova está circulando agora, há menos de uma hora. Essa notícia começou a ser divulgada nos principais portais de notícia do Brasil, que traz como um banho de água fria para a CPI, né? Porque um fato como esse, logo em seguida, o caso foi grave, né? As cenas que, né, a gente viu, e mesmo pela televisão, não dentro do Congresso e dos 3 poderes, já mostravam atos de vandalismo. O mínimo que o Ministério da Justiça deveria ter feito é preservar essas imagens pelo tempo que fosse necessário, até porque do dia 8, com mais 15 dias, deu bastante tempo de se preservar essas imagens, sabendo que consequências viriam. Até porque, sou estranheza, o ministro Flávio Dino, o governo Lula, é ele que diz que quer que esses atos do dia 8 sejam esclarecidos. E se eles realmente querem que esses atos sejam esclarecidos, por que permitir que essas imagens sejam apagadas? O que se teria, né? Porque agora não vai se ter mais, a não ser que alguém tenha uma recuperação dessas imagens, o que se quer esconder com esses fatos? E põe em xeque agora todo o trabalho dessa CPMI, que está aí incansavelmente ouvindo vários integrantes. Mas por hoje é só, prometo que eu chego por aqui. Isso vai dar pano para manga, Tiago. Fica por aí um pouquinho, porque eu sei que você não fuma, eu também não fumo, e hoje é o Dia Nacional do Combate ao Fumo. E a nossa matéria que foi preparada, é alusiva ao Dia Nacional do Combate ao Fumo. Criada em 1986, a data inaugura a normatização voltada para o controle do tabagismo como problema de saúde coletiva. Um hábito que mata metade dos usuários. No mundo, mais de 8 milhões de pessoas morrem a cada ano em decorrência do uso do tabaco.
O quarto relatório da Organização Mundial da Saúde, divulgado em 2021, sobre tendências globais do tabaco, mostra que existem 1,3 bilhão de fumantes. Pessoas que terão diversas consequências na saúde pela exposição ao fumo diariamente, sendo considerada uma das principais mortes evitáveis. O cigarro convencional ele contém milhares de substâncias químicas, sendo fator de risco para múltiplas doenças graves, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, as doenças pulmonares e as neoplasias, né, os diferentes tipos de câncer. Chamadas de esse conjunto de doenças crônicas não transmissíveis, responsáveis por aproximadamente 3/4 de todas as mortes que a gente tem no nosso país e no mundo. Então, realmente, esse fator de risco modificável, ele ainda tem um impacto significativo na saúde das pessoas. O cigarro não causa problemas apenas aos fumantes. Mais de 7 milhões dessas mortes são resultado do uso direto do tabaco, mas cerca de 1,2 milhão são resultado de não fumantes expostos ao fumo passivo. Infelizmente, ainda frequentemente vemos em consultório pacientes que nunca fumaram, mas que geralmente, através do seu cônjuge, né, que fuma há bastante tempo, a gente tem quadros ali respiratórios graves nesses pacientes, como a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, assim, o fato de você não ter fumado, mas ter convivido muitos anos em ambientes, né, com a exposição dessa fumaça, realmente acaba aí trazendo consequências iguais ou às vezes até piores de quem realmente fuma, né? As crianças e os bebês são particularmente mais suscetíveis ao tabagismo. Com risco aumentado, por exemplo, de desenvolver doenças respiratórias no futuro. Gestantes, né, mulheres grávidas expostas ao tabagismo passivo, elas também correm um maior risco de natimorto, de malformações congênitas e feto com baixo peso ao nascer. Apesar do Brasil ainda ser o segundo maior produtor de fumo no mundo, os esforços em controlar o uso do tabaco começaram nos anos de 1980. Em 1981, o Ministério da Saúde criou a Comissão para Estudos das Consequências do Fumo. O país se tornou, em 2019, o segundo país a implementar integralmente todas as medidas criadas pela OMS. Como resultado, a porcentagem de brasileiros fumantes caiu de mais de 30% no final da década de 80 para cerca de 9% em 2021. Porém, a gente precisa ficar atentos e alerta à retomada desse aumento de consumo. Os chamados DEF, que são esses dispositivos eletrônicos para o fumo, eles tentam ganhar espaço, né, como você bem colocou, entre os mais jovens, com cores vibrantes, né, a promessa de fumar apenas um vapor inofensível, ajudando, inclusive, a fumantes a deixar esse hábito. Mas isso não é verdade, né? Ele, igual ao cigarro convencional, ele contém nicotina e outras substâncias químicas que causam dependência e todos os problemas de saúde mencionados anteriormente. Mas ao que parece, quando você fala de gravidade, as suas lesões vão além, né? A temperatura da fumaça, ela pode produzir lesões mais agudas, como aquelas, por exemplo, observadas em pessoas que sobreviveram a incêndios e que inalaram fumaça. Embora ainda seja de maneira lenta, o número de fumantes no mundo está diminuindo. O objetivo dos órgãos mundiais de saúde é que até 2025, mais de 1 bilhão de pessoas ainda mantenham o hábito de fumar, 30 milhões a menos que atualmente. Os benefícios em parar de fumar são imediatos. Quando uma pessoa fica sem fumar por 20 minutos, o ritmo cardíaco e a pressão arterial baixam. Em 12 horas sem cigarro, o nível de monóxido de carbono no sangue cai para o normal. Em 2 a 12 semanas, a circulação sanguínea melhora e a função pulmonar aumenta. Entre 1 e 9 meses, a tosse e a falta de ar diminuem. Em 1 ano, o risco de desenvolver uma doença cardíaca cai pela metade. Em 5 a 15 anos após parar de fumar, o risco de um acidente vascular cerebral é reduzido ao de um não fumante. Em 10 anos, o risco de câncer de pulmão cai para cerca de metade em relação a um fumante. E o risco de câncer de boca e outras doenças também diminui. Em 15 anos, o risco de doença cardíaca coronária é o mesmo a de um não fumante. Então, eu acho que isso ilustra bastante, né, que não importa o momento que você deixe de fumar,
deixar de fumar é sempre a melhor escolha. A dependência química pelo tabaco dificulta encerrar de vez o hábito por fumar. No entanto, é só possível parar se tiver o interesse do fumante. É o entender que eu preciso parar e eu querer parar. E o Pix News de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever essa edição no nosso canal no YouTube. Basta procurar Pix TV HD. Mais notícias no nosso site também, pixtv.com.br. Obrigada pela sua companhia, boa noite e até amanhã. Pix TV é conteúdo todo dia.